Boa tarde, boa tarde, boa tarde. A paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma segunda-feira, mais um podcast. Nele pode, em Jesus pode. A Bíblia fala que em Jesus, nele nós podemos todas as coisas. E graças a Deus que Jesus podemos, porque o que seria de nós se Jesus não nos ajudasse todos os dias, né? É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é somente em Deus. Nós estamos num marzão da vida, num barquinho tão pequeno que as ondas vêm muitas vezes para nos derrubar, para naufragar nosso barco, afundar. E se Jesus não estiver no barco, a estabilidade emocional do ser humano não aguenta. Por isso tantas pessoas em tantos países, independente da cor, raça, credo, independente do status social, da situação financeira, estão se suicidando, se matando. Muitas pessoas estão sem expectativa de melhora, de restituição de casamento, quando a firma quebra, de conseguir levantar de novo a cabeça e trabalhar para readquirir tudo que tinha perdido. Por isso que muitas pessoas tiram a sua vida e interrompem esse ciclo no meio do caminho. Mas com Jesus nós podemos ser. Você que está em casa já vai absorvendo que em Jesus você pode. Nunca é o final da história enquanto não botar um ponto final. Pode tudo conspirar contra a tua vida, pode tudo conspirar contra a tua família, mas Jesus é dele, é de Deus, a última palavra. Então que você vá absorvendo, já que nele você hoje vai ter uma convicção firmada que a vida continua assim. E se você se entregar totalmente para ele, dizer: Jesus, conduz o meu barquinho, Jesus, leva-me aonde eu não consigo com minhas forças, você pode ter certeza que você vai chegar do outro lado em terras lindas, e coisas lindas vão acontecer, que você vai olhar para trás e dizer: puxa vida, valeu a pena. Muito obrigado, Deus, por me trazer a convicção que tu podia me trazer a este lugar, a novidade de vida, a bênção sem medidas que tu podias me trazer, Senhor. Muito obrigado. A um estado de vida hoje que eu nunca imaginei que eu estaria tão bem. Então nele pode, mais uma vez começando, os nossos convidados, entrevistados, e o tema hoje é nele pode. Nele pode termos união entre os irmãos, nele pode ter união entre os irmãos, nele pode nós termos uma comunhão com as pessoas. Então gostaria que os nossos convidados já se apresentassem, começando, damas primeiro, seu nome, família, igreja congrega, o que quiser falar, fica à vontade. Obrigada, a paz do Senhor para todos que estão nos vendo aí nas redes sociais, e agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, que aqui é fruto de uma promessa, né? Há pouco tempo eu recebi essa promessa, e às vezes o ser humano é meio incrédulo, né? E eu disse: não, mas não é para mim essa promessa. Mas o Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete, né? Ele já tem feito isso várias vezes na minha vida, né? Então eu agradeço a Deus essa oportunidade, ao meu pastor Cleide Soares, da Igreja Adoradores em Cristo, também ao ministério a qual eu passei 13 anos lá dentro, o Ministério Brasil para Cristo, que foi minha raiz, né? Não poderia deixar de falar deles aqui, né? E a todos que têm feito parte da minha vida, como a Rosa de Saron e outras mais, né? Agradeço a Deus e ao pastor Alex por ter me convidado para participar. E estou aqui, né, com líderes aqui para aprender, né? A gente está nessa vida aí para aprender, né? A gente não somos melhores que os outros, estamos aqui vivendo a unidade, né, pastor? Estamos vivendo esta unidade, independente de placa, porque quando nós entrarmos lá não vamos ter placa, né? Então, nós agradecemos a todos eles por essa oportunidade. Você que está aí em casa também, nos assistindo, esperamos que o Senhor fale diretamente com vocês, né? Quer mandar um beijo para a filhota, tua mãe? Filipenses fala que tudo posso naquele que me fortalece. Então quero dar um abraço para minha mãe aí, para os meus familiares que também têm sido meu suporte, né? Unidade também vem da família, né? Não é só na igreja, a igreja te dá o suporte para seguir em frente, mas essa unidade tem que vir do lar, né? Então eu agradeço a Deus que hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. E um beijo para minha filhota também. Sim. É especial, mas deve estar vendo e deve estar adorando, né? Tá bom? Um abraço para todos que estão nos assistindo e vamos seguir em frente. Depois das apresentações vamos orar e começar o programa, tá bom? Pastor, quer se apresentar? Glória a Deus, sou o pastor João Zanella,
pastor presidente da Igreja Exército de Cristo, Igreja Apostólica Exército de Cristo, situada na Vila Mangueira. Estamos aqui para buscar da presença do Senhor, em unidade, com o pastor Alex, os demais irmãos estamos aqui para falar, né, do amor do Senhor, de tudo que Ele fez já na nossa vida e faz até hoje, né? Então, vou convidar todos a nós estarmos orando, né, buscando Ele em oração, para que esta live chegue, né, em todos os lugares, né, que possa chegar nos lares, né, e possa fazer a diferença. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Pois, Senhor, estamos só como vasos disponíveis, Senhor, para falar e fazer a Tua obra, Senhor. Usa, Senhor, a cada um de nós, Pai. Usa, Senhor, a cada um de nós para pregar e falar da Tua palavra, Senhor. Que esta palavra, Senhor, adentre, Pai, estas câmeras, Senhor, as casas, Senhor, aonde ela chegar, Senhor, pessoas sejam destravadas, Senhor. Tira todo, Senhor, espírito, Senhor, de enfermidade, Pai. Tira, Senhor, todo espírito da incredulidade, Senhor. Tira, Senhor, todo espírito, Senhor, de divisão, Pai. Tira, Senhor, toda a cegueira espiritual, Senhor, e a surdez espiritual, Pai. Que esta palavra seja água da fonte da vida, Senhor, sobre cada pessoa que escutar, que estiver nessa live, estiver, Senhor, escutando da Tua palavra, Senhor. Vai revestindo, Senhor, a cada um de nós. Reveste, Senhor, a cada um, para que nós possamos pregar e falar o Teu Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu tenho certeza que entrou como uma flecha nessas pessoas, no coração deles, porque em mim entrou muito aqui, estou muito vai chorando. Esse é presente, então. Que presente aqui, um pastor abençoado. Senti aqui a presença de Deus do lado dele. Também. E aqui temos a presença de Deus, tenho certeza. O pastor também abençoado, que é o pastor Alex. Amém. Eu me apresento, Gilmar, presbítero Gilmar. Estou aqui para servir ao Senhor. Como vocês que estão em casa, sirvam a esse Deus maravilhoso, não importa como você está servindo, mas não deixa ninguém te tirar da presença desse Deus, que esse Deus é que nos fortalece, esse Deus é que nos trouxe aqui esta tarde, não importa nada, Ele sabe o que tu necessita, não precisa pedir, a gente tem que orar pelo próximo, que está aí atirado, às vezes tem pessoas que não estão vendo eles lá, mas a gente tem que ver, passar por eles, parar eles, dar uma palavra de Deus para eles. Então você que está em casa, sinta a presença aí, neste momento de Deus, afirme com Deus, porque a mão de Deus está indo aí, através desta oração, dessas palavras que está sendo falada aqui. Não é por acaso que nós estamos aqui, não. Não é por acaso que o Ministério Bom Samaritano nos trouxe aqui. E porque essas pessoas que aqui estão, nós somos simples. Nós somos iguais a vocês. Não tem pastores, ninguém é mais que ninguém. Nós somos iguais. Mas nós temos sim que falar do Evangelho. Fale também no Evangelho. Convide um vizinho para ir. Não tem placa, como o pastor falou. Mas convide um vizinho para ir aonde você está, no ministério que você está. E respeite o seu pastor. Eu sempre falo, respeite o seu pastor. Escute as palavras do pastor. Que Deus usa muitos anjos da casa para falar com nós. Às vezes a gente tem que pedir, Senhor, eu tenho pedido muito a direção, e Ele já está me dando, mas é Ele que tem que dar, não vá por sua conta, não faça nada por conta de vocês. Mas eu tenho certeza que isso aqui, esse lugar, vai ser mais abençoado, e cada dia que tiver mais as palavras dos pastores aqui, do pastor presidente aqui, que é o pastor, do pastor Alex aqui, que é uma maravilha, eu conheci ele, estive no ministério dele, abençoe cada vez mais a vida dele, da esposa dele, que são as pessoas de Deus, umas pessoas que nos convidaram essa noite para nós estar com eles aqui. Obrigado pelo convite, pastor, obrigado por tudo que fizesse por mim, porque eu agradeço ele sempre, que Deus usou ele para mim. Eu fui consagrado lá, a casa de Deus lá, que fortalece cada vez mais aquela casa. Que Deus abençoe. Essas são minhas palavras. Que Deus abençoe vocês de casa também. Amém. Já mandar um abraço para todos que estão assistindo. Gislaine Xavier, BSF França, Edismar Cardoso Soares, Josiane Coutinho, Rita Cardoso, glória a Deus pela vida Wagner Quintana. Abençoe cada vez mais, Senhor. Eu quero repetir os nomes: Israel Vitória. Glória a Deus. Bastante pessoas, a pastora Silvana, Jean, pastor Jean. Graças a Deus, bastante pessoas aqui interagindo, botando muitas frases aqui, incentivo.
sua esposa dizendo que o exército está junto. Glória a Deus. Um povo escolhido, né? Amém. Porque é o Senhor que nos escolhe, né? É então, verdade. muitas vezes nós relutamos, né, para estar na presença de Deus, mas quando Deus tem uma obra na vida de alguém, Ele chega, e quando Ele chega, Ele faz morada e faz tudo novo, né? É verdade. Então foi assim na minha vida, né? Eu não sei o que você está passando esta noite, nesse tempo na sua casa, mas eu quero te dizer que Deus tem a receita, Deus tem um propósito na tua vida de estar olhando, escutando essa live hoje. Pois eu não sei de onde Deus te tirou, mas eu sei de onde Deus me tirou. O Senhor me tirou da drogatização, 28 anos da cocaína, 28 anos de uma família arrebentada, de um pai arrebentado, né, de várias tentativas de suicídio para estar na presença dele. Glória a Deus. Então, quando Deus nos trata, quando Deus nos acalenta e bota Ele na sua mão, Ele faz tudo novo. É verdade. Muitas das vezes olham assim, não tem jeito mais para as drogas. Tem jeito. Porque Jesus ainda cura, faz milagres, prodígios e maravilhas na vida daquele que quer. Na vida daquele que se posiciona, na vida daquele que busca a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E assim foi na minha vida, pastor Alex, e presbítero e irmã. Pois sem clínica, sem remédio, sem nada, só na presença de Deus. Já fala para a pessoa que tem em casa, que elas É. têm que absorver essa Só palavra. na presença de Deus, Deus ainda cura e faz milagres ainda hoje, irmão. Deus cura e eu creio e profetizo sobre este lugar. Amém. Que a partir de Glória a hoje, a Deus. partir desta live, a Aleluia. tua casa Glória. nunca mais será a Aleluia, mesma. Jesus. A partir de hoje, Glória que a esta teu nome. palavra entre dentro desta casa. Aquele jovem, aquele irmão, aquele Aleluia. pai ou aquele filho Glória a Deus. que esteja ainda na potestade, na droga, na prostituição, aonde eu não sei, mas o Senhor entrará na tua casa com providência. O Senhor entrará na tua casa fazendo muito mais, o Senhor fará sobre a tua casa e sobre a tua família, pois Ele é um Deus vivo ainda hoje. Apenas abra a porta do teu coração, abre a porta da tua casa para aceitar a sua Glória a palavra, Deus. deixe Ele entrar, Aleluia. e aonde Ele entra, Ele faz morada, e aonde Ele faz morada, Ele traz um renovo para a Glória a tua Deus. casa e para a tua família. Glória a Deus. Vamos seguir então a linha cantando 69. Eu aproveitar essa oportunidade para louvar esse Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Justamente daquilo que vocês estão falando, então. Não foi planejado, foi aqui que Deus deu, né? Então vamos louvar. O Aleluia. pessoal está em casa, se você souber, louve conosco. E se não souber, absorva a letra deste Aleluia. louvor. Amém? Diz assim, ó. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Nós andávamos, né? Aleluia. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Quando somos vendados, nós não queremos, né? Saber de verdade. Jesus. É verdade. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Que bênção. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Eu era assim, eu era esse louvor. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava o que? A eterna salvação. Aleluia. E a pergunta vem: oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aí um dia eu estava assim, ó. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. E
ali, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Para ti agora, oh, porque Jesus te ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar aos pés da cruz. Esse é lindo. Oh, porque Jesus te ama, eu não posso te explicar. Eu não sei te explicar porque Ele te ama, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Que bênção, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu andava também, irmãos, contar um pouquinho do teu testemunho já, desgarrado, todo sujo, drogado, minha alma rasgada, atirado lá naquele lugar que não me agradava mais, mas eu não sabia o que fazer, totalmente despedaçado por dentro, uma guerra interior emocional terrível, sem saber para onde correr, sem ter ninguém para me auxiliar, até que eu consegui entender que só Deus para dar a paz que eu precisava naquele momento. E eu procurei Deus em tudo que é religião, tudo que é setor, no carnaval, na cachaça, em tudo que é lugar que podia achar, tentar achar Deus, eu tentei achar, mas mal sabia eu que não era eu que ia achar Ele, eu ia ser achado por Ele. Ele que ia me encontrar, Ele me encontrou. Me encontrou e me lavou, me limpou, me redimiu. Na cruz do Calvário, aquele sangue lindo lá, Ele veio e me fez todo de novo, reconstruiu meus pedaços, que estava todo um caquinho quebrado, e me trouxe para a presença dele para dizer que ainda há solução. Mesmo a pessoa achando que é uma árvore cortada, que quer se matar porque não tem mais motivos para viver, Jesus está todos os motivos do mundo, porque a paz que Ele coloca é um trampolim que nos impulsiona a querer viver nessa terra, porque é uma dádiva a vida. Ninguém tem o direito de cortar essa dádiva que Deus nos deu. Eu não sei porque estou falando tanto de suicídio hoje, mas Deus sabe. Deve ter pessoas em casa, com certeza, que estão querendo tirar sua vida ou pensando que não tem motivo para viver. Porque quando Deus fala para nós algum tema, alguma direção, é porque Ele quer trabalhar. Tem algo, tem um propósito. Então que Deus trabalhe na sua vida, porque é dar esperança. E Deus vai fazer algo lindo que você nunca pôde imaginar. Deus tem para realizar ainda através de uma atitude de fé sua, dizendo: eu vou te seguir de forma incondicional, Jesus. Verdade. Eu permito Glória que tu me leves além dos momentos, das oportunidades que eu pude imaginar na minha vida. Estar aqui também, essa rica oportunidade, jamais imaginei. É Deus que nos traz, é Deus que faz por nós. É Deus que nos coloca nos banquetes e manjares, príncipes e princesas. Glória a Deus por isso. Josué era um improvável, né? É verdade. Né? A terra era para Moisés, né? Mas ele era um improvável. Eu também era uma improvável também, pastor Alex. Eu também tinha uma vida estruturada, né? Já aos 18 anos Deus já tinha me salvado da morte, que eu tive uma gravidez tubária e a qual cortaram as trompas e eu fiquei entre a vida e a morte. Até os médicos acharem, constatarem o que eu tinha, eles levou um tempo, né? E aí ela estourou. Não deu tempo. Mas a minha mãe, né, usada por Deus também, conseguiu um médico especialista nisso. E a mão do Senhor já estava ali, né? Naquela noite, ele disse para minha mãe: não tem tempo, vamos tentar salvar, mas não tem tempo. E aí eu lembro que ela disse: mas eu preciso ir em casa. E aí ela foi em casa e eu disse para ele disse: não vai dar tempo, vamos ter que te levar para o bloco sem a tua mãe. E eu falei: não, mas eu não quero ir. E quando botam a maca
some a cabeça para fora na beneficência. Eu olho a minha mãe subindo a escada, né? E ali Deus começou toda a obra na minha vida. Glória a Deus. Mas ali não aceitei Jesus, porque às vezes Deus começa a nos provar para mostrar que Ele está ali, mas aí a gente não entende o propósito dele em nossas vidas. Espero que você aí em casa possa pegar esse testemunho e saber que Deus ainda está te dando a oportunidade de chegar até Ele. Porque os dias estão sendo abreviados. Então, que você possa aproveitar essa oportunidade que Deus nos trouxe aqui nesta tarde, para aproveitar o quanto Jesus está te chamando para Ele, né? E naquele momento eu não quis Jesus. Meu avô já tinha aceitado Jesus na Brasil para Cristo. Ele era levita na Brasil para Cristo, tocava, né? Eu venho de uma família de levitas. E minha mãe também era levita, né? Não na casa do Senhor, mas cantava para o mundo. Mas quando aceitou Jesus, começou Deus a trabalhar toda a minha casa. Porque quando Ele fala que é você e a sua casa, talvez a tua casa aí hoje não esteja do jeito que você queira. Mas o Senhor, Ele trabalha de maneira que você não está entendendo. Talvez você é um improvável no meio da sua família. Mas Deus vai lá, resgata você e bota para fazer a obra, né? E assim Ele fez comigo. Para não ser longa, porque eu tenho uma certa bagagem nesses testemunhos, e eu não aceitei Jesus. Aí eu estava casada e meu esposo era de Terreiras, né? E aí eu comecei a me afundar no espiritismo. E comecei a buscar, né? Mas o inimigo nos dá, mas depois nos tira. É mentiroso, né? Ele é o pai da mentira, né? É verdade. Ele vem enganando, né? Aí ele vai te dando uma vida que tu acha que aquilo ali, tá bom para mim, tava bom, né? Carro do ano, boa moto, boa casa. Com 25 anos consegui comprar uma casa própria, que é difícil, né? Para muitos. E o próximo passo era uma casa no cassino. Eu e o meu esposo, nós se dávamos bem, né? E naquele momento eu comecei a não sentir mais vontade de ir para a terreira, né? Para onde nós éramos. E aí, nesse momento, Deus começa a trabalhar na minha vida de uma forma que eu não imaginava. Ele me tirou meu chão, né? Porque naquele momento meu esposo se envolveu com uma moça do trabalho e enlouqueceu. Meu Deus. Né? Eu tentei fazer com que ele visse que não era assim. Tentei dar várias oportunidades, mas ele não estava dentro do meu propósito. Hoje eu entendo isso. Talvez você esteja passando pela mesma coisa que eu passei. Você esteja aí jogado em cima de uma cama, com depressão, ansiedade, porque alguém te deixou. Mas Jesus nunca te deixa. Sim, glória a Deus. Ele nunca te abandona. Sim. Né? Ele está pronto para te estender a mão. Basta você querer. Talvez agora nessa live você esteja vendo aí e Deus está te dando uma oportunidade de tu fazer algo novo, algo diferente. Né? Porque daí eu comecei a tentar o relacionamento, mas Deus, cada vez que eu ia para a terreira, pastor Alex, ele voltava possuído. Aí uma irmã convidou para eu ir numa igreja e eu cheguei lá nessa igreja, e quando eu fui nessa igreja, Deus começou a ministrar o meu coração, mas eu não queria. Né? Quando tu está envolvido, né, na feitiçaria, é difícil eu sair dela. Muito difícil. Mas para Deus não é impossível. E aí eu não quis sair, naquele momento eu não quis sair. Aí eu dei a chance da oportunidade, até que chegou num dia que eu disse, não, agora não vou te dar mais chance. Te dei todas as chances que uma mulher pode dar e tu não aproveitou. E aí eu continuava afundada no espiritismo. Nesse momento, eu
dei a oportunidade, aí ele não quis, eu fiz ele sair de casa e tudo, né? E ele saiu de casa. Aí, nesse tempo, uma irmã me convida para ir em outra igreja. E aí eu cheguei nessa igreja, mas, como fala de unidade, né? Não me senti acolhida, né? Eu cheguei, contei a minha história para o pastor e tudo, mas aí eu não senti, né? Não me senti acolhida, que ali não era talvez o meu lugar, né? Deus tinha preparado outro lugar para mim. Mas quando eu saio dali, ele toca o meu telefone e ele pede para voltar. E eu disse que aí era tarde, porque eu já tinha vendido a minha casa, né? Já tinha perdido meus bens, né? Aí eu disse, não, agora é tarde, porque agora eu perdi tudo. Sim. E não quis. Aí eu continuava indo lá uma vez que outra na igreja e tudo. E aí eu venho a ter um relacionamento de 1 ano e meio, mais ou menos. E nesse relacionamento, como eu não poderia ser mais mãe, né? Os médicos já tinham dito que por passar pelaquela cirurgia e o laudo médico que o doutor me deu, eu não poderia ser mãe, né? E aí eu fui seguindo a vida, trabalhando e tudo, mas não queria. Eu ia na igreja, mas também queria o mundo. E assim como muitos de vocês aí que estão nos vendo, talvez você vai no domingo, no sábado, e aí na sexta-feira já vai para o mundão e volta para a igreja, mas numa dessas Deus te caça e você vem, que nem eu, né? E aí esse relacionamento, uma amiga me convidou para ir aonde é a minha raiz, o Ministério Brasil para Cristo, que ele era na General Camisão, que eu moro na São Miguel. Talvez lá São Miguel, lá tudo me conhece, porque a minha mãe foi diretora de uma escola, do Rui Poesteri, então todo mundo conhece ela ali, a gente é bem conhecido. E me convidaram para ir, e quando eu cheguei lá, havia uma ministração sobre Abraão, né? Eu lembro, e ali foi meu momento com Deus, né? Porque daí ele ministrava sobre Abraão, sobre as promessas que Deus tinha na vida de Abraão. Assim como Deus tinha uma promessa na minha vida, também tem na de você. É verdade. Né? É só você abrir o seu coração, que Deus está disposto. Ele não vai forçar nada. Ele diz, eis que estou à porta e bato, né? É verdade, né? Se abrires, estarei contigo, né? Então, eu digo para você, se você abrir a porta nesta tarde do teu coração, ele vai fazer com você a mesma coisa que eu. Eu era uma improvável e estou aqui, né? Glória a Deus. E naquele momento eu fui, quando cheguei lá, havia um presbítero, né, o presbítero Ariostro, hoje já está na glória, ele é a esposa dele, a qual me trataram com muito carinho. É importante na porta já amor, você né? Se sentir acolhida. E aí naquele momento ali eu me senti acolhida e eu perguntei, quando é que tem de novo? Aí ela falou assim, olha, hoje é terça, na quinta tem de novo. Aí eu fui na quinta. Na quinta cheguei lá, eles pregavam, depois veio ser meu líder, né? Ministro de louvor, o presbítero Marcos, até faleceu também, jovem, mas para a glória de Deus. E aí ele ministrava sobre a promessa na vida de Sara de ser mãe. Eu sabia que eu não poderia, pela lógica humana eu não poderia ser mãe, né? Não poderia, não teria como ser mãe, né? Mas para Deus não há impossíveis. E eu fui, e ele falou que Deus tinha um propósito na vida de Abraão, que Sara engravidaria. E eu fui e perguntei, terminou o culto, eu fiquei naquela ansiedade de dizer, quando é que tem de novo? Mas escuta, não, tem pastor essa igreja? E ele falou, tem. Aí o rapaz da porta escutou, tem. Disse, ele está numa convenção. Aí, quando é que tem? E ele disse, ele vem no domingo, vai fechar a campanha. E esse pastor veio. Aí ele subiu no púlpito, fechou a campanha, aí ele falou sobre Abraão levar Isaac em sacrifício. Glória a Deus. Né? Então eu quero te dizer, talvez você tenha ido numa igreja e alguma palavra marcou você. Você pode ter certeza
que essa palavra vai fazer parte da tua vida, né? Você vai levar ela, você vai carregar ela, né? E assim foi comigo. Quando fechou aquela campanha, eu não esperava. Eu trabalhava numa escolinha, na Tia Luizinha, lá na São João, e aí eu comecei a passar mal, ia nos médicos, tive baixada, eles diziam que era um foco infeccioso. Aí, pro fim, a minha chefa, né, a minha diretora, disse: olha, eu vou te dizer uma coisa, vou pagar um check-up geral para ti, que o meu primo é dono de um laboratório, e tu vai fazer um check-up. Aí eles estavam suspeitando que fosse um câncer no estômago. Né? Eu olho para a Larinha hoje e eu vejo tudo que Deus fez na minha vida, né? E eles acharam que era um câncer no estômago, e ela pediu um check-up. E esse médico, ele fez um check-up. E aí ele não achou nada, não achava nada. E aí ele, na época, resolveu pedir um exame de último, assim, daqueles que é bem avançado. E ele fez esse exame, que na época era o beta-HCG, né? Era poucos médicos que tinham ultrassom. E aí ele fez, e aí ele marcou de entregar às 5 horas da tarde. 11 horas ele me chamou, pela minha chefa, né? Disse: ô Carla, traz ela aqui. Aí a minha chefa se apavorou, disse: meu Deus, ela falou para mim depois, né? Meu Deus, vou ir com ela, porque pode ser alguma coisa muito grave, né? E eu vou ir com ela. Aí a gente soltava meio-dia, mas aquele dia ela liberou e eu vim junto com ela. Chegamos ali no consultório, eu peguei o exame, né? E ele disse: abre o teu exame. E aí eu abri o meu exame e dizia positivo. E aí eu peguei e perguntei para ele: que eu tô com alguma doença grave? Positivo? Ele: não. Você vai ser mãe. Eu disse: não tem como eu ser mãe, porque eu tenho os laudos do médico. Aí contei tudo o que tinha se passado. E ali Deus me provou assim que tudo que ele tinha ministrado durante a campanha, né? Aí ele me ministrou na minha vida. E aí a Larinha, eu já estava grávida de 4 meses. Os médicos não achavam foco infeccioso, câncer no estômago, e não achavam. E vem a Larinha, né? E com a Larinha, ela nasceu em 5 de março de 2003. E até quando eu cheguei na FURG com esse exame, eu falei para o meu cunhado, que trabalhava lá há muitos anos na época, e ele disse para mim: não, esse exame está errado, tu sabe que tu não pode ser mãe. Mas aí eu já estava sendo ministrada, já estava sendo cuidada. Eu falei: não, mas Deus não mente. Ele né? Eu falei: Deus não mente. Deus não é. Deus é dono da promessa, né? Deus não Se ele deu a promessa, vai acontecer. Né? Mas Deus não é mentiroso. Eu disse para ele: se eu estou indo nessa campanha e Deus me prometeu, ele vai cumprir, né? Mas mal sabia ele que ele também ia ser caçado por Jesus, né? Ele também foi. Deus foi trabalhando nessa área aí, né? E aí veio a Larinha. E a Larinha veio especial, né? Ela é especial. E ali eu pude entender, né, que Deus tinha cumprido as promessas de Abraão na minha vida, porque a Larinha nasce especial. Eu tenho que sair do meio da minha parentela para uma terra desconhecida, né? E viver o propósito que Deus tinha na minha vida, né? Chego em Porto Alegre sem amigos, né? Sem família, que daí a minha mãe tinha uma amiga dela lá, que depois ela pagou mais um mês de aluguel, que ela estava para vir embora, para nos auxiliar, né? E eu não, desde que entrei no hospital, eu só saí de lá quando ela saiu mesmo. Fiquei 3 meses dentro do Hospital Santo Antônio, em Porto Alegre, com ela. Mas aí eu pude ver que Deus estava cumprindo em cada detalhe ali. Quando ele falava assim, que Abraão tinha levado o filho em sacrifício, eu me pus naquele lugar, né? Talvez você aí esteja desesperado, achando que não tem mais jeito para o teu filho, mas para Deus tem. Ela não ia durar 15 dias, né, pastor Alex? Ela tá com vai fazer 23 anos agora em março, né? Então, eu quero dizer para você, não há impossíveis para Deus, né? É verdade. O que ele para o homem, não para Deus, né? O que ele te prometeu, ele vai cumprir, né? No tempo dele.
Deus é assim, né? Deus faz e a gente fica surpreso. E por isso que a gente, cada vez mais com convicção, convida outras pessoas para servir, para surpreenderem também, ter uma vida melhor. Irmã Loreci, irmã Médio, irmão Egídio, quem mais está aqui? Irmão Rodrigo, da Gaita, Rodrigo Bastos. Rodrigo Bastos. Um abraço para nós, Rodrigão. Um abração para a mãe dele, nossa amiga. Cássia, Rodrigo Bastos. presbítero Gabriel. Pessoal do Exército de Cristo está em peso. Agradeço A irmã Regiane pedindo oração pelo filho, falou em filho, a irmã Regiane pediu oração pelo filho e pelo sobrinho dela aqui. Glória a Deus. O irmão Fábio de Oliveira. E bastante, a pastora Eva, a pastora Itamar. Bastante pessoas aqui que eu vou pular, mas você sinta-se abraçado já, amém? Mesmo não conseguindo acompanhar todas as mensagens aqui, que Deus te encontre na tua casa e te surpreenda nessa noite em nome de Jesus. Mas antes de continuarmos, vamos fazer algo diferente. Tem umas cartinhas aqui, quero fazer umas perguntas para vocês agora aqui, de surpresa. Não é combinado, eles não sabem disso aqui, tá? Não é combinado, mas Deus vai usar eles na área que cada um responder. Vai deixar uma mensagem para você que está em casa sobre a mensagem bíblica. Por que eu trago as cartinhas bíblicas, esse jogo bíblico, quiz bíblico? Para você saber o quanto é importante você pegar sua Bíblia na sua casa e estudar a Bíblia. Pegar essa Bíblia, abrir, e Jesus, me explica o que tu quer falar comigo, e ali tu lê e Jesus conversar, falar contigo através da palavra. E quando te deparar em prantos de lágrimas, realmente Deus, um Deus vivo, falou comigo através da palavra dele. Glória a Deus. É assim, irmãos, na minha vida é assim. Quando eu vejo, eu estou lá no meio de uma guerra lá em Israel, estou lá dentro, lá, quando eu me volto de novo, eu vivi aquele momento, eu vivo a palavra. Né? Às vezes, através da vida de Sara ou de Abraão, eu me pego chorando ali, quando eu volto de novo, depois daquela leitura, está molhando a Bíblia, milagre. Eu digo, meu Deus, obrigado, Senhor, porque eu vivi a tua palavra. Isso é importante, porque não é um livro comum, a gente tem que viver, a gente não pode ler. Né? Mas quem é que pode responder? Vamos ver. Uma pergunta com 4 alternativas, tá? Quem sou eu? Para vocês dizerem uma personagem bíblica. Esse é o fulano, esse é a fulana. Eu. Vamos começar aqui, ó. Quem sou eu? Primeiro, desafiei o temido rei Acabe. Quem souber pode falar, tá? Quem desafiou o rei Acabe? Segundo, fui alimentado pelos corvos. Quem que os corvos alimentaram? À beira do ribeiro querido. Elias. Elias? Oh, glória! Prestei um pouquinho. Quem respondeu então? É que eu sou meio lenta no raciocínio. Todos os dois querem falar um pouquinho de Elias para a pessoa que está em casa. Eu posso falar. Elias é um profeta de Deus, né? Elias é um profeta que matou 450 profetas de Baal, né? A espada. E Elias, ele foi um profeta usado na presença de Deus, mas teve um momento na vida de Elias que ele se foi para a caverna. Momentos na vida de Elias que ele deixou a palavra de Jezabel, deixou aquela mulher que era usada a Baal adentrar sobre a vida dele, sobre o coração, sobre ele. E ali ele se posicionou, se botou numa caverna, pois o que? Em vez de ele entender e buscar e saber o Deus Todo-Poderoso que era com ele e é com ele, o que acontece? Ele se pôs na caverna, através do quê? De uma palavra mal lançada de uma mulher fora do propósito, né? De Jezabel, né? Então, quando nós entendemos e deixamos pessoas fora do nosso propósito, pastores, fora do nosso propósito, adentrar a nossa vida e falar coisas que não devem, pois nós temos que contar, estar conosco aquelas pessoas que estão diante do nosso propósito, diante do nosso Deus, pois só há um Deus para ser adorado e venerado, né? Todos nós nascemos para adorar Deus, todos nós. Então, muitos de nós ainda, muitos de vocês possam não ter conhecido esse Deus Todo-Poderoso e maravilhoso, mas a partir de hoje, a partir desta live, a partir desta palavra, vocês vão começar a conhecer esse Deus Todo-Poderoso. É verdade. Porque nós estamos para adorá-lo, ele busca adoradores de coração e verdade, e nós estamos aqui para adorar e fazer a sua vontade. Então, Elias, a partir do momento que foi para a caverna, depois quando ele chegou onde ele estava na maior solidão dos homens, mas não de Deus, e o Senhor chegou a ele e diz:
Levanta-te, Elias, pois que a caminhada é grande. E eu digo para você, nesta noite, na tua casa, levanta-te. Não sei se tu está na tua cama, se tu não está com uma ansiedade, ou uma depressão, ou algum espírito de morte. Levanta-te e anda, pois ainda há solução para a tua vida, ainda há solução para a tua casa, pois Deus ainda quer fazer um milagre sobre a tua vida e sobre a tua descendência. Aleluia, pois Jesus. Deus é mesmo Deus de ontem, de hoje e será o Deus de amanhã. E Ele está aqui esta noite te dizendo: levanta-te, porque a obra quem faz sou eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavras tem muitas, né, aos nossos ouvidos. Né? Glória a E Deus. às vezes nosso coração, como uma seta inflamada, a Bíblia fala, né? Isso vem para nos destruir. Uma pessoa, às vezes, que a gente ama, a gente quer, larga uma palavra, libera, que aquilo arrasa nosso coração. E se alguém tem machucado teu coração, liberado palavras, lembre-se, escute apenas ao Deus Todo-Poderoso que te ama. Não escute palavras de pessoas que querem, às vezes, usadas pelo inimigo para te destruir, ou palavras que estão lançadas sobre ti para derrota, para decepção, destruição, ou conselhos mal falados, malditos, que nem o pastor falou. Não escute os conselhos, escute a voz de Deus, escute a direção de Deus, porque tem caminhos que aos homens parecem bons, mas te leva a caminhos de morte. Então escute do Senhor, para amanhã tu ser feliz e ter uma prosperidade contínua e verdadeira, porque é só com Ele, só nele. Mas eu queria fazer mais perguntas, mas são 19h11, já está acabando o programa. Tempo para sair do Covid, né? Muito rápido. Então se der tempo eu faço, mas vou fazer para o senhor. O tema, nele pode a gente ter comunhão com os irmãos, com as pessoas, na rua abraçar, evangelizar, o cheiroso, aquele que está mendigo. Fala um pouquinho sobre isso, sobre o tema. Eu vou falar do tema como eu era, um pouquinho rápido, porque eu sei que está terminando o programa, mas isso é muito importante para mim falar para vocês. Glória a Deus. Que eu sei de onde eu saí, então eu carrego a minha maca até hoje, eu não estou largando a minha maca porque eu não posso largar. Eu agora estou pedindo direção a Deus para ir para a casa de Deus certa, porque eu passei por muitas, passei pela casa ali, Bom Samaritano, maravilhoso, saí, não queria sair, mas saí, mas Deus sabe de tudo, o propósito é dele, como o pastor falou, o propósito é dele, a irmã também tem esse grande propósito, tem mais propósito ainda na tua vida, muitos mais. Amém, Deus tem recebo. muitos propósitos na tua vida. Amém. Só que não foi nada, tu viestes aqui, né, na frente dos pastores aqui, os pastores, Glória a Deus, senti Senhor. a presença de Deus aqui, nesse Obrigada, homem de eu Deus também aqui, sinto. esse homem eu conheço de Deus. Amém. Então eu quero dizer, irmãos, que eu já passei por isso, ninguém queria me abraçar, ninguém queria me levantar do chão, eu estava caído, deitado, mas Deus chegou lá e me deu a mão, glória, porque aleluia. a sociedade ela queria me repudiar, ela me empurrava, mas Deus não, Deus me puxava para ele, glória, mas eu aleluia. custei a chegar, mas quando eu cheguei nele, que eu dei a mão, eu não larguei mais, mas uma vez eu tive uma recaída, porque eu trafiquei, eu fundei favela, irmãos, se vocês não querem saber, vocês de casa, não dê seu testemunho, porque Deus quer que tu dê o testemunho verdadeiro. Deus, não dê pela metade, dê todo o seu testemunho. Bendito Eu é trafiquei, teu eu fumei muito crack, tomei na veia, cheirava, tinha mesa cheia, porque eu traficava, tinha mesa cheia de cocaína. O que isso me levou? Eu perdi família, meus irmãos. Eu perdi tudo, eu perdi a minha casa, eu perdi tudo. Fiquei na rua, morei na rua, 7 dias sem dormir, olho colado, e cada vez o mundo queria me destruir mais, me pisava mais. Eu não tinha mais isso aqui tudo. Isso aqui eu não tinha, eu nunca fui doutor, 55 anos, Deus está vendo aqui, isso aqui derreteu tudo, meus neurônios aqui da cabeça, isso aqui eu vomitava sangue, purinho, sangue por baixo, por cima, eu botava. Irmãos, saiam desta vida não é para nós, a vida com nós é do lado de Deus. Deus quer coisas maravilhosas para nós. Eu conheci Deus, maravilhoso Deus, quando eu pedi para minha mãe. Eu disse: Deus, cura minha mãe, que ela está morrendo, tá indo. Ele curou ela. Eu era pequeno, eu já olhei para o céu e disse: Deus, dá vontade até de chorar. Deus, cura minha mãe. Peça para Ele, peça a sua cura. Glória a Deus. Amém. Porque a cura é Ele que dá e tem dado. Aleluia. É que as pessoas têm que ir com fé, com amor a Ele. É verdade. Mas querem ir hoje, que nem os 10 leprosos. Foi 10, mas um foi agradecer. verdade. E os outros não agradeceram. Eu hoje sou curado, eu fui curado. Mas todos os dias eu dobro meu joelho antes de sair para a rua. Glória a Deus. Todos os dias eu dobro meu joelho e diz: obrigado, Deus, Glória pelo a ar Deus. que eu estou respirando. Aleluia, Jesus. Obrigado por tudo que eu tenho hoje. Porque a gente tem que agradecer a Deus. Glória a Deus. Porque maldito o homem, diz Jeremias, que confia no braço do homem, porque não existe. Não tem. Complementar o que o nosso irmão está falando, nós somos o Ministério Exército de Cristo. Nós fizemos toda semana, pastor Alex,
nós levamos 70 pães, café e roupa, alimento físico e espiritual nas ruas, toda semana. Porque isso é um mandamento. É verdade. Ide, né? E Por pregar o todo evangelho, mundo, e todo aquele que nele crê e for salvo, será batizado e for salvo. Então o que acontece? Que bênção. Nós levamos esse alimento, levamos a oração, levamos uma comunhão, né? Isso aí, tive fome e me desses de comer. Tive sede e me desses de beber. Isso é mandamento, a fé sem obras é morta. É verdade. Então hoje em dia nós olhamos as pessoas, muitas vezes são esquecidas pelo mundo. Isso mesmo. Esquecidas pelas pessoas que vão e vêm sobre a cidade, sobre, né, o complexo da cidade. Hoje em dia está cada vez mais, né, a gente com cada vez menos tempo e cada vez mais coisas para fazer. E aquelas pessoas muitas vezes se acham que estão esquecidas. Possam estar esquecidas dos homens, mas não de Mais Deus. de Deus, não. Mas não de Deus. Então Deus ainda continua fazendo a obra nos remanescentes. Para quê? Para que leve a palavra e o alimento físico e espiritual para quem tem fome, para quem precisa de Jesus. Basta só nós se posicionar. Nós se posicionar como homens e mulheres de Deus, né, para que nós possamos levar a palavra, né, e levar a condição para que eles possam voltar à casa do Pai, né? A voltar à casa do Pai, quem já não caiu, né? O cair é do homem, irmãos, o levantar é de Deus. Nós não somos juízes, não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui dizer que o Evangelho salva, o Evangelho cura, o Evangelho te traz uma nova vida, uma nova família, uma nova pessoa. E é isso que nós temos que entender. Nós estamos aqui não para brigar com ninguém, nem para falar de ninguém, mas estamos aqui para falar de Jesus. Né? Não é por placa, pois na hora e no dia que ele virá, que ele vier, ele não vai vir por placa, ele vai vir por santidade. O ministério que não tiver em santidade, ninguém vai haverá Deus. Aquele que não caminhará em santidade, ninguém vai ver a Deus. Pois muitas vezes nós queremos o quê? As bênçãos, mas não o dono da bênção. O abençoador. É muito fácil. Muitas vezes, queridos, eles querem o Espírito Santo para quê? Para fazer as minhas vontades. Mas não é assim que o Senhor faz. O Espírito Santo ele te dá para fazer as vontades do Senhor. Quando a partir do momento que nós aprendemos a ter o Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor, as demais coisas serão acrescentadas. E aí é o mistério, porque Deus trabalha com mistério, né? Deus trabalha fora da matemática, né? 2 mais 2 para Deus é 6, né? E assim ele faz, ele vem com prosperidade, ele abre porta, ele cura, ele transforma. Então esse Deus está vivo até hoje. Né? Ele diz que pode uma mãe, né, lá em Isaías fala que pode uma mãe vir se esquecer de um filho, mas todavia ele não se esquecerá de nós. Esquece, né? Então a gente tem que agradecer a cada dia esse Deus e a cada coisas que ele faz com a gente, é um propósito dele, né? É verdade. Porque através de mim eu consegui livrar toda a minha família, né? A minha irmã foi para a igreja, depois as minhas outras 2 irmãs, e teve um batismo que batizou minhas 3 irmãs, meu cunhado e minha mãe e um primo. Oh, glória, né? Né? Então Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, Quero né? aproveitar o gancho do pastor, mandar um coraçãozinho para o pastor Edilson e pastora Ângela. Que amanhã tem culto na Perg, no presídio, as irmãs vão lá, minha esposa vai lá que está aqui. Já quero apresentar minha esposa, está aqui em Diária. Qual os irmãos estão com o senhor aqui? O nome deles? Irmão Lucas, Diácono Lucas e Diácono Mateus. Glória a Deus, os 3 estão junto com nós Glória aqui, a Deus, né? Compartilhando ali Glória a Deus. minha esposa no WhatsApp. E amanhã o culto presídio, a pastora Ângela, a pastora Edilson, sentiram no coração de fazer doação para as mulheres lá, para os detentos, presidiárias, né? E indo doar algumas coisas, mas só que 2 dias depois que nos ofereceram lá do presídio, entraram comigo e disseram: nós estamos precisando de absorventes aqui, absorventes. Vocês não têm como nos doar? E eu disse: agora. Aí já compramos nossa parte, pedimos e eles trocaram, né, os pastores do cassino lá, eles trocaram o que iam doar por absorventes. Então estão montando kits, vamos levar amanhã de manhã os kits lá. Então lá em casa já, glória. Preciso, pastor. São 113 mulheres. Eu tenho alguma coisa no ministério. E tem algo para dizer assim, que homens têm muita visita, né? Mas mulheres não têm visita. Das 113 mulheres,
praticamente 13 tem assistência da família e visita, e praticamente 100 não tem assistência de familiar algum e vive do que o Estado dá, e como o Estado é carente, né? Nós que fazemos culto, principalmente lá, a gente está sempre intervindo, todos os ministérios que fazem culto lá estão sempre ajudando de alguma forma. Então, o pastor Edilson, da Igreja Mar do Cassino, pastor Ângela, muito obrigado, que Deus prospere vocês, abençoe o coração de vocês, e amanhã as irmãs vão levar não somente 2 horas de culto, né, das 14 às 16, mas também os absorventes, e junto cada kit um folhetim com a palavra bíblica ali, e oração, e louvor, e abraço, e aquela diferença lá no pátio amanhã do feminino vai ter. Deus, né? E sexta-feira com os homens, conosco lá. Sexta, os homens vão ir. Quando o irmão ali falou, né, que saiu da igreja para outro ministério, mas que era na direção do Senhor, né? Eu também, quando saí, porque a gente cria uma raiz, né? E aí a gente não quer sair, né? Mas aí eu precisava, porque eu não tinha carro, né? Não tenho carro, tudo, e eu tenho a minha filha, e para carregar ficava difícil, né? E aí eu resolvi procurar uma igreja à tarde, até contei para o pastor Alex. E falei com o meu pastor, ele, não, vamos orar. Aí 1 ano ele orou comigo. E aí um dia eu disse para ele, e aí pastor, vai me liberar, não vai me liberar? E ele disse, tu já achou? E eu disse, eu já me achei. Noutra. E ele falou, então tá, então vou te abençoar. E saí abençoada, né? É onde tu plantar a planta dos teus pés, ali tu prosperarás. E aí cheguei na Adoradores e fui acolhida, né? Pastor Cleito Soares, pastor Gilberto Herrera também. E ali estou 13 anos já também, né? 13 anos. 13 anos eu fiquei 12 anos na Brasil para Cristo, e depois vim e estamos 13 anos na Adoração. Eu já disse uma palavra no teu coração: procure a igreja mais próxima da sua casa. É verdade. Procure, você que está perdido, não sabe o que fazer, procure, porque lá é um hospital espiritual que vai recuperar a tua alma das guerras internas. Lá é um hospital físico onde muitas pessoas são curadas, milagres acontecem ainda todos os dias. É verdade, né? Todos os dias. Eu sou prova viva de quantos milagres eu já presenciei dentro da igreja, irmãos. Lá é um lugar onde você vai ter de Jesus o amor necessário para ser reestruturado na sua vida. O pastor falou: buscai primeiro o reino, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. É só você se entregar para Deus e amar Ele, só isso. Não precisa pedir nada. E Ele, como um bom pai que ama o seu filho, Ele vai acrescentando para você, para ver um sorriso no seu rosto. Irmão presbítero Laco, desculpa te chamar, não chamo de Gilmar, mas desculpa por Laco, amizade, né? O mundo inteiro te conhece por Laco, né? Todo mundo. No shopping lá, onde tu passa, o Laco, né? O presbítero Gabriel botou assim, ó: o testemunho é uma das partes mais importantes como prova da nossa fé. Então, o testemunho está impactando. Então, antes de prosseguir, para dar tempo, faz uma oração para as pessoas que estão em casa, abençoa as pessoas que precisam neste momento de escutar esse testemunho, essas palavras. Levanta a mão para lá, para a câmera lá, e abençoa cada pessoa. Vamos levantar todas as mãos para lá, em nome de Jesus, que é só Ele que salva, Ele que liberta, Ele que cura, né? Então nós estamos aqui na presença de Deus, aqui, porque eu estou sentindo a presença fortemente aqui nesse lugar. Senhor, eu peço perdão e misericórdia dos meus pecados até agora cometidos ante Ti, Senhor. Senhor, maravilhoso e eterno Deus, vá abençoando cada um que está em suas casas, Senhor. Abençoa ele, vai tocando na enfermidade, Senhor, vai curando, Pai. Eu, como presbítero, como médico da sua casa, Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor agora toque qualquer enfermidade, câncer, AIDS, o que for, Senhor, vai tocando agora e vai curando. Vai lá nos hospitais, Senhor, aquelas pessoas com dor, Pai, vai tocando naquelas dores, vai tirando aquelas dores, Senhor. Vai abençoando, Senhor, também todos os pastores, todos os obreiros, Senhor, da sua casa, Pai, todos os ministérios, Pai. Abençoa, fortaleça esses ministérios, meu Pai. Fortaleça essa pessoa que está escutando essa oração. Fortalece a mente dela, Senhor. Forte no coração dela, Pai, que ela tem que retornar, tem que voltar, Senhor. Oh, Papai do céu, eu te amo tanto, Pai. E quero que o Senhor abençoe também, Senhor, a minha família, Pai, que todos sirvam ao Senhor. Se não estão, que se reconciliem, Senhor, e volte à casa de Deus. Que ali sim, ali tem a cura espiritual. Ali tem cura sim, Pai. São pessoas que às vezes dizem assim: eu não vou hoje, porque amanhã eu vou. Não, vai hoje, porque Jesus pregava em todos os lugares, atravessava Galiléia, Ele ia pregar nos montes. Não tem lugar para pregar, meu irmão. Se você tiver que pregar a palavra, Senhor, vá onde tiver que ir, como esses pastores
Abençoa esses pastores que estão indo nos presídios, papai. Vai abençoando eles, fortalece eles, pai. Que eles entrem lá e seja mudança. A diferença vale neles, pai. É neles que está indo a diferença lá. Irmãos se batizando, irmãos aceitando Jesus. Temos que aceitar Jesus. Todo dia é dia de renovo. Renova eles que estão em casa aí, pai. Vai renovando quem está afastado agora para voltar aos caminhos de Deus, para aceitar as curas de Deus, as libertações de Deus, porque Deus liberta, Deus cura, Deus está fazendo mover e tem feito muito. É que muitos não veem, mas Ele tem curado, Ele tem libertado. Senhor, vá curando agora também, Pai, esses irmãos de rua aí, Senhor, vai levantando eles, Pai, vai levantando pessoas que levem alimentação para eles, como os pastores aí. Tantas obras estão sendo feitas, fortalece essas obras, Pai, de rua aí que eles estão levando. Essa é a verdadeira, Senhor. A verdadeira pregação é nas ruas aí, onde eles não sabem a palavra, Pai. Estão aprendendo com eles, estão aprendendo alimentação, Senhor. A alimentação melhor é a palavra de Deus. Então vá fortalecendo com a sua palavra o coração de cada um também. Se alguém tiver alguma veia entupida, algum AVC, vá cuidando, vá levantando eles, vá fazendo o seu mover, porque só o Senhor pode, Senhor. Eu não posso nada, nós não podemos aqui nada fazer, mas o Senhor pode fazer tudo. Senhor, e fortalece, que enche essas casas, as casas de orações fiquem cheias, Pai. Ai, faça um mover no meio deles, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E agradeço por a oportunidade de estar aqui, por cada irmão que está aqui, abençoe mais o seu ministério aí. O ministério não é meu, é do Senhor, né? Eu quero só agradecer a todos, né? E deixar um testemunho aqui, breve. 3 minutinhos. O nosso ministério é um ministério que este ano, né? Nós fizemos 12 casamentos e 36 batismos, né? Em um ano. Então, Jesus está na casa, né? Quando Deus está na casa, algo acontece, né? Então eu digo, queridos, não peguem a igreja mais próxima, mas a mais próxima de Jesus, né? Porque muitas vezes a gente está perto da nossa casa, mas a gente tem que estar próximo da palavra e da vontade do Senhor, né? Naquela igreja. A minha fica longe. Aí depois Deus direciona. Depois Deus direciona. Primeiro Primeiro tem que se entregar. Depois Deus faz a obra, né? Deus faz a obra. É verdade. Eu quero dizer que as pessoas às vezes não vão para a igreja porque dizem, tudo crente é preconceituoso, os crentes são tudo pessoas ruins de coração. Eu falava isso, irmãos. Pastor não presta porque só faz isso, aquilo. Eu falava isso. Mas a Bíblia diz, né? Mas eu quero dizer que não é assim. Nós estamos com escamas nos olhos. Nós não vemos a verdadeira realidade. Está correndo tempo. No presídio, por exemplo, o último dia que eu fui no presídio, eu não canso de contar, nós tivemos a oportunidade. A gente não pode dizer o que acontece lá dentro, né, mas resumidamente, teve um dia de muita chuva e o pessoal não pôde ir para o pátio, banho de sol. Então o seguro todinho, a primeira hora, das 14 às 15, ficaram ali dentro da sala ali, e nós temos culto para eles ali. Foi maravilhoso que todas as células seguras ficaram ali. Uns 6 ou 7 que não quiseram, ficaram ao lado, né? Escutando, assistindo, igual, se envolvendo, tomando o coração, mas é cheio, assim, não sei quantas, 20 e poucas pessoas, todas junto, orando, chorando, se entregando. Mas o melhor não está aí, que o vinho sempre melhor é o último, que nem a Bíblia fala, né? Depois dele sair ali, o certo seria descer o 4, mas quando estava chovendo, o pessoal do LGBT desceu, e pela primeira vez na vida, os 3 que desceram, tinham 3 ali, né? Os 3 que desceram ali, começaram a conversar, e puxei conversa com eles, e 2 desviados, 2 afastados da casa do Senhor, um levita em Porto Alegre de altar, e nós começamos a conversar, começamos a louvar, começamos a ler a palavra, começamos a dar testemunho. Um ali primeiro me carrancudo, assim, aquele negócio preconceituoso, não quer saber desse crente, não quero saber, porque passou outras vezes por nós, já virou a cara, né? Mas ali ele sentiu a presença de Deus, o amor de Cristo. Deus, né? Os 3 se quebrantaram, e quando acabou aquele culto ali, os 3 disseram a mesma coisa: por favor, voltem aqui de novo. Glória a Deus, fizeram um culto para nós. Nós temos mais de 7 anos, eu acho, 8 de PERG, nunca tivemos essa oportunidade. Nunca ninguém foi lá levar a palavra para eles. Né? E eles disseram: por favor, pede para os agentes, porque na hora do banho de sol eles são retirados de lado, porque não pode ter contato com nenhum presidiário, com ninguém mais. E aquele momento Deus proporcionou.
para nós levarmos a palavra, acolhermos Glória a eles Deus. e eles se sentirem acolhidos não só por nós, mas por Deus. E nós não somos preconceituosos, nós somos uma fonte de água viva. Deus colocou essa água em nós temos que transbordar e levar para toda criatura, independente da situação dela, do querer dela, do estado dela. Eu não quero Jesus, mas eu quero igual te abraçar, Jesus te chama. E através daquela fonte de água nós matamos a sede daquela pessoa e elas que eram mortas se tornam vivas, as barreiras caem por terra em nome de Jesus. E acabou o nosso tempo. Mas glória a Deus por todas as coisas. A primeira epístola ali de João fala, né, que todo aquele que achar que não tiver comunhão com o irmão, né, e que acha que está na luz, mas odeia o seu irmão, está em treva, né? Está em trevas, né? Então, nós temos que amar todos, a gente né? temos que amar todos. De ser irmão, de achar que não é irmão, de próximo, ser amigo, de não conhecer, ou eles nos ter por inimigo, que Jesus falou bem claro, né? Se a gente amar só quem ama a gente, que mérito a gente tem? Só quem nos convém, né? Então Jesus manda bem claro, amar os vossos inimigos, amar, orar para aqueles que vos perseguem. Então acabou o tempo, irmãos, eu quero levantar a mão nessa hora e dizer para você que segunda-feira que vem, se Deus permitir, estaremos aqui de novo. Segunda-feira que vem em comunhão com Deus, com vocês. Deus abençoe, guarde, proteja, livre do mal, que Deus cure aqueles que estão, que nem foi falado já, estão doentes, libertos pelas almas cativas, que você possa nos ligar, nos procurar e contar testemunho para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado por ter vindo e todos esses programas. Deus abençoe. Amém, amém, amém. Nele pode. Nele podemos tudo.